Graça e paz a todos. Um abraço bem forte de Cristo Jesus a cada um de vocês. Hoje eu quero meditar, neste momento eu quero meditar um pouco mais sobre a palavra que está em Apocalipse. O último livro da Bíblia, quase já no finalzinho, lá no capítulo 21, versículo 1. Capítulo 21, versículo 1. Que diz assim: Eu vi um novo céu, uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe. Me chamou muita atenção nesse versículo essa parte, e o mar já não existe. Ele estava vendo coisas novas, coisas bonitas, maravilhosas, mas o mar não estava presente. João estava sofrendo um momento na ilha de Patmos, estava mediante aquela situação, diria, muito difícil, muito angustiante, muito perseguida, muito maltratada. E ele estava vendo uma coisa nova, um novo céu, uma nova terra, uma coisa maravilhosa. Por que ele diz isso? Por que o mar já não existe? Ou seja, o mar sendo uma coisa tão bonita, tão bela de se ver, tão maravilhosa de se frequentar, de passear, por que justamente João diz essas palavras? O mar já não existe. O que tem a ver mar com céu ou mar com terra? E dizer que não existe no céu, onde o céu tem todas as coisas bonitas. Por que João teve essa ideia de dizer isso? O mar já não existe. A gente tem que relatar que essa palavra mar, neste contexto aqui, não significa exatamente o mar que a gente vê quando vai no mar, que alguém ainda não foi no mar, veio pela televisão e tudo mais, ou filmes e assim por diante. Não é um mar com a água salgada. Mas João está dizendo justamente do medo. Está fazendo aquela proposta, colocando a proposta de que no céu não existe o medo. No céu não vai existir o medo. E por que isso? Porque justamente os judeus, a experiência que os judeus teve com o mar não foi muito boa. Veja no Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho é uma travessia temerosa. Diante daquela situação, aquele povo lá, os egípcios atrás, para acabar com eles. E aí, falou, meu Deus, eu vou acabar aqui. Começaram a lamentar, começaram a reclamar de Moisés. Eu devia ter ficado lá, devia ter sofrido nas mãos dos egípcios lá, não nessa situação. E causou um medo. E o que Deus falou para Moisés, fale que o povo que marche e vão em frente. Então sempre era algo temeroso. Quando a gente já vai mais para diante na vida de Jó, ele coloca até um monstro no mar, um leviatã, que era um crocodilo de imenso tamanho, que vinha para destruir tudo ali. Ele queria até que aquele crocodilo que saísse do mar e pegasse ele e destruísse, diante do sofrimento que estava fazendo, o que muitas pessoas fazem. Fazem justamente o pensamento, o desejo de, meu Deus, me tira a minha vida, eu não aguento mais, não suporto mais esse sofrimento, mas com medo do que vai acontecer até. Quando a gente olha para o Novo Testamento, os discípulos, no meio de uma tempestade no mar, eles tiveram medo. Tiveram tanto medo, Jesus Cristo chegou lá e acalmou aquela tempestade. Quando Pedro andou sobre as águas, depois o que aconteceu com Pedro, afundou porque teve medo. E Jesus Cristo disse o quê? Não temais, homem de pequena fé. Não temais. O Novo Testamento está recheado dessa ideia. Quando Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo foi anunciado no capítulo 2 de Lucas, pelos pastores, que os pastores tiveram medo dos anjos. O que os anjos falaram? Não temais, eis que eu trago uma nova de grande alegria que será para todo o povo. O Novo Testamento, e Apocalipse também, é o livro que quer mostrar a retirada do medo,
a quebra do medo na vida. Mas há pessoas que vivem com medo, e nesta pandemia, então, muitas pessoas que tinham medo, esses medos sobressaíram de uma forma muito forte, atingindo crianças, adolescentes muito fortemente, atingindo adultos muito fortemente, que até hoje tem pessoas que estão morrendo, vivendo uma vida no temor. Quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai entendendo que o que Deus mais quer na vida da gente é que a gente não tenha medo de viver, medo da morte, medo de amar. Tem gente que tem um medo terrível de amar, que sofreu uma vez as dores do amor, que interpretou, talvez, conduziu de maneira diferente, sofreu e não quer mais sofrer, então recua-se, tranca-se com medo do que possa acontecer. C.S. Lewis, um dos livros que ele fala do o problema do sofrimento, ele retrata muito isso, o medo. C.S. Lewis, lá nesse livro, ele fala justamente que se tiver um leão dentro de um quarto, trancado, você passa na porta tranquilamente. É um medo que você tem, mas sabe que ele está dentro trancado, você não se abala com isso. Mas se alguém falar, olha, dentro desse quarto tem um fantasma, você sai correndo da casa, porque tem um fantasma. Ou seja, muitas vezes o medo está dentro de nós, que a gente bota o tamanho que nós queremos. É o tamanho que nós queremos, que nós fazemos no medo, que isso é que atormenta a nossa vida. Há dois tipos de medo, aquele medo que é aquele medo que trava, que faz a gente recuar, faz a gente se maltratar. E é o medo da prudência. Ninguém vai ser louco de meter a mão dentro de uma boca de um pitbull que não conheça. É uma prudência. Você tem, de certo modo, você tem receio. Você não vai meter a mão lá na boca daquele cachorro. É um medo, prudência. E isso você tem que ter. O medo da prudência, do cuidado. Mas não aquele medo que trava, aquele medo que lhe machuca. E é isso que João está falando aqui. Com mais já não existe esse medo que atrapalha a vida cristã, atrapalha até o viver. Tem pessoas que têm um medo terrível da morte. Quando fala morte, é terrível. Não acreditando numa vida com Deus. Quando o cristão acredita na vida com Deus, não tem mais o medo da morte. Eu já passei por um momento difícil na minha vida. Já tive um AVC hemorrágico na minha vida. E há 10 anos atrás, passei 20 dias no UTI, 20 dias em coma, e estou vivo. Já estive à beirada da morte, como diz o Salmo 23, né? Na sombra do vale da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha aí o Salmo 23. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A Bíblia é o livro que quer fortalecer a sua fé para que você viva na presença de Deus sem o medo de atormentando. E é por isso que João diz, lá no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1, o mar já não existe. O medo na presença de Deus, na presença, no céu, não existe o medo. Quando você consegue viver isso, você está percebendo muito mais a presença de Deus, você está vivendo o céu, porque você não tem medo, o medo que provoca ansiedade. O que é ansiedade? É um medo do amanhã. De quê? Você nem sabe de quê. Mas quando você começa a viver na presença de Deus, vai deixando Deus, vai descansando na presença de Deus, vai entendendo que Deus está com você. Eis que estou convosco todos os dias. Capítulo 28, Mateus diz, eis que estou convosco todos os dias. Mateus 1 fala, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O nome de Jesus Cristo é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É quando você entende a presença de Deus em você, com você, diariamente, você vai vencendo o medo. Você vai tendo a presença do céu, a presença de Deus em sua vida. O mar já não existe. Na presença de Deus, ou com a presença de Deus, ou no céu com Deus, o mar fica de lado. Capítulo de João mesmo, a de João diz que o amor lança fora o medo. Medo de amar.
Quando você está na presença de Deus, o amor chega e você é capaz de amar de novo alguma pessoa, ou as pessoas. Você é capaz de amar. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida entendendo isso na presença de Deus? Como você está articulando esse medo ou vivendo esse medo? É um medo cuidado ou um medo que está lhe travando ainda? Para você viver no céu, na presença de Deus. Finaliza apenas agora orando, pedindo a Deus, quebre os medos em nós, quebre, e não nos deixe viver de tristeza, mas sim de paz e de alegria. Deus amado, coloco na tua presença cada um de nós, e as pessoas que ainda vivem um profundo medo que está atrapalhando-a de viver feliz e viver em paz. Quebre esse medo, meu Deus. Quebra esse medo, arrebenta esse medo, meu Deus, com a tua presença. Mostre para essas pessoas que o medo não condiz com a tua presença, não condiz com a presença do teu Espírito de Cristo e de Cristo Jesus. Toma conta de cada pessoa nestes dias, neste momento, para que possa enfrentar as coisas confiando em Ti, vivendo na Tua presença, vivendo o céu, vivendo na Tua presença e que possa aprendendo mais a alegria da vida. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde e que você viva sem um medo atrapalhando a sua vida.